Olá, sou a professora Rossane e a gente vai continuar falando aqui sobre direito constitucional. Lembrando que nós estamos tratando especificamente, pessoal, a respeito do controle de constitucionalidade, uma matéria muito cobrada em concurso, de conteúdo vasto e extremamente extenso, que nós estamos aqui desbravando passo a passo em cada uma das nossas aulas, tá bem? A gente falou aqui, por último, da perspectiva material e hoje a gente vai falar a respeito da perspectiva ou aspecto, como alguns autores preferem, temporal, tá? Com relação ao aspecto temporal da ADI e da ADC, o que nós temos? Que apenas podem ser objeto, apenas podem ser atos impugnados por meio da ADI e da ADC, aqueles que são posteriores ao parâmetro. Lembrando que o parâmetro, né, além de tudo que a gente já viu, é a Constituição Federal, Tratado de Direitos Humanos aprovados em 2 turnos, em 3/5 em cada caso do Congresso, tá? Ato das disposições constitucionais transitórias, desde que não tenha sua eficácia exaurida, tá bom? Lembra lá, porque isso é muito importante, né? Algumas aulas atrás a gente viu isso, tá bom? Então vamos lá, dentro da perspectiva aqui temporal da ADI e da ADC, só pode ser objeto atos posteriores ao parâmetro, tá? E essa questão de inconstitucionalidade superveniente, tá? Como é que fica esse negócio aqui de inconstitucionalidade superveniente? Ora, se a gente falar que pode ter ato anterior ao parâmetro, eu vou estar falando de inconstitucionalidade superveniente. E o Supremo, ele em suma, não aceita essas discussões de inconstitucionalidade superveniente, tá bom? Porque o Supremo, ele entende que se o ato ele é anterior ao parâmetro, eu tenho uma questão de não recepção ou de revogação, mas não de inconstitucionalidade propriamente, tá bom? Em tese, o Supremo não aceita isso, tá? De atos, então, anteriores ao parâmetro. Ato anterior ao parâmetro é não recepção ou revogação, tá? E na DPF, né, sobre o aspecto temporal da DPF aí, quando eu falo dela, como que fica, tá? Com relação ao aspecto temporal da ADPF, tá? O que pode ser? Atos do poder público, tanto posteriores como anteriores, tá? Então, atos do poder público, tanto posteriores como anteriores, tá? Por que quando eu falo em ADPF, não precisa ser posterior ao parâmetro, tá? Primeira coisa é que essa questão de ato tanto posterior como anterior ao parâmetro, eu vou extrair isso lá do artigo 1º, parágrafo único, inciso 1 da Lei 9.882, tá? Se vocês forem pegar ali comigo, vocês vão verificar que ela diz ali, ó, artigo 1º, parágrafo único, inciso 1. Veja lá, também caberá a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando for relevante fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Olha aqui que legal, quer dizer que pode os dois, tá bom? Por que pode em ADPF, hein, pessoal? O que vocês me dizem a este respeito, pensando nisso? Veja lá, a ADPF, ela fala em descumprimento. Descumprimento é muito mais amplo que inconstitucionalidade. Veja que a expressão que o legislador utilizou é arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tá? Arguição de descumprimento. A expressão descumprimento, pessoal, ela é muito mais ampla do que a expressão inconstitucionalidade, tá? Então, por isso que eu digo para vocês que com relação a ADPF, é possível tanto ato do poder público anterior como posterior ao parâmetro, tá? A ADPF, pessoal, ela vai ser proposta porque a expressão é descumprimento, que é mais amplo, e o que nos faz ter em mente uma outra questão, que para que haja descumprimento, nem sempre vai ter inconstitucionalidade, portanto, porque se o ato for anterior ao parâmetro, não é inconstitucionalidade, mas pode ser descumprimento. Todavia, sempre que houver uma inconstitucionalidade, eu estarei diante de um descumprimento. Professora, mas tem algum
um ato que está discutindo uma lei anterior ao parâmetro, que foi objeto de arguição e descumprimento de preceito fundamental? Tem sim, pessoal. A DPF 54, por exemplo, ela tratava, né, do artigo 140 do Código Penal. Essa disposição, ou seja, o Código Penal, é anterior à Constituição Federal de 88, ou seja, anterior ao parâmetro. A DPF 130 tratava da lei de imprensa, também anterior à Constituição Federal, ou seja, anterior ao parâmetro, e todas foram admitidas e está sendo, né, foram objeto de análise a este respeito, tá bom? Porque aqui a discussão era a violação de um preceito fundamental e não a questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade propriamente, tá? Aqui a gente viu aqui a respeito dos aspectos temporais da ADI, da ADC e da ADPF. Lembrando que a ADI e da ADC só admite ato posterior ao parâmetro, objeto de lei ou ato normativo posterior ao parâmetro. Quer dizer que eu não posso ter como objeto da ADI e da ADC leis ou atos normativos pré-constitucionais, ou seja, anteriores à Constituição de 1988. Frisando que a ADPF admite como objeto atos do poder público, tanto anteriores como posteriores, porque aqui a discussão é descumprimento de preceito fundamental, tá? A expressão preceito fundamental, né, o descumprimento, a expressão descumprimento, que vem dentro da DPF, ela é mais ampla do que inconstitucionalidade. Então, para que haja descumprimento, eu não preciso que haja inconstitucionalidade, sendo que toda vez que há inconstitucionalidade haverá descumprimento, tá? Na próxima aula, né, eu vou falar com vocês a respeito da perspectiva do aspecto espacial, tá bom? Do aspecto espacial. Hoje a gente fechou o aspecto temporal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, uma aula bem rápida aqui, mas nós estamos destacando pontos por ponto para facilitar a compreensão de vocês. Se inscrevam no canal, deem um like e ativem o sininho para acompanhar as novidades aqui. Abraço, obrigada!